Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Chega Junto, aqui em todas as plataformas digitais do Portal Foco no Fato e da R2 Ideias. Que privilégio poder contar com a sua companhia. Hoje nós vamos bater um papo com o jornalista, ator, produtor cultural Kid Marral, que é uma verdadeira referência no cenário artístico aqui da nossa cidade. Agora eu quero aproveitar e, claro, te convidar para você acessar o portal foconofato.com.br. Assim você fica por dentro de todas as notícias locais, nacionais e internacionais e aproveita, claro, vai lá na seção Cultura e acessa a coluna que eu assino toda semana, onde eu falo sobre esporte, comportamento, música, enfim, os mais variados assuntos lá na minha coluna azul no portal Foco no Fato. E é claro, você, meu amigo que está me assistindo, pode ser um agenciado aqui pela R2 Ideias. Isso mesmo, a R2 é uma agência de publicidade com mais de 20 anos de experiência no mercado e atende os mais variados clientes. Você também pode fazer o seu podcast aqui com a gente, combinado? Entre em contato com a nossa equipe através do nosso Instagram que está aparecendo aí na sua tela. Beleza, pessoal? Muito bem, aqui com a gente, no Chega Junto de hoje, Kid Marral. Muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Que honra. Esse convite maravilhoso. Tá aqui contigo, de verdade, cara. Prazer te ver depois de muito tempo também. Vou ler aqui uma breve biografia do Kid, pessoal. Ele é um destacado jornalista, produtor cultural, empresário artístico, radialista e ator. Conhecido por sua versatilidade no campo artístico e por criar personagens humorísticos marcantes. Ele já foi homenageado pela Câmara Municipal de Manaus e até hoje atua como produtor da nossa dama da TV amazonense, ninguém mais e ninguém menos que Baby Risato. Kid, eu li aqui uma breve biografia da tua vida profissional, mas eu queria saber a pessoa física, Kid Marral, né? Aquele cara que ninguém conhece artisticamente falando. Como é que foi tua infância, tua juventude? Conta pra gente, cara. Mas desde muito cedo eu fui envolvido com as artes, né? No São Jorge, no bairro onde eu nasci e me criei, tinha uma atividade chamada Pássaro com Roupião, que era uma brincadeira folclórica. E lá eu já ensinava os primeiros passos. Quando eu cheguei no colégio, no Castelo Branco, onde eu estudei toda a minha vida estudantil, eu comecei a fazer um jornalzinho do colégio. E fundei gincana cultural. E daí eu já comecei a fazer a história, tanto no jornalismo como no teatro. Chegada a fase já de adolescente para a juventude, eu tive uma honra de servir a Marinha Antiguerra do Brasil. Eu fui marinheiro, servi um ano obrigatório. Que curioso. E de lá eu comecei a ingressar nas artes cênicas através do Sérgio Cardoso, um grande amigo que me deu oportunidade e me fez gostar do teatro. E desde 85 para cá, 84, 85, eu não parei mais. Né? Eu tive alguns presentes da vida, entendeu? E fui muito, muito feliz com a família que me deu um apoio, né? Em especial minha mãe e meu irmão. Eles foram fundamentais na minha escolha. Eu lembro do momento em que eu estava fazendo teatro e o que aconteceu? Minha mãe falou assim para mim: meu filho, vamos arranjar um emprego, né? Tá difícil a coisa. Eu falei: mãe, me dá 5 anos pelo menos, para eu poder dar uma estabilização. Senão eu vou atrás de um emprego, que naquela época o sonho era o distrito. Então, beleza. E ela me deu os 5 anos e os 5 anos eu consegui transformar isso no meu negócio de vida e de trabalho. Mas assim, eu tive até meus 13 anos, eu era muito tímido. Eu era aquele nerd, usava óculos, que à época chamavam de CDF, né? Sim. Cabeça de ferro, aquela coisa, aquele menino tímido que só lia, só estudava. E quando eu comecei a estudar à noite, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, a vida mudou. Né? Eu comecei a sair de casa, a frequentar a rua, próximo à minha casa, condomínio de bairro, só que eu não conseguia entender muitas coisas da rua. Eu não tinha habilidade nenhuma de jogar futebol, peteca, papagaio, nada disso. Eu tinha uma habilidade de ler, é só o que eu lia. E foi quando eu me encontrei com o teatro. Falei: aqui é minha vida, aqui eu me encontrei. É claro que quando eu comecei a me afastar da rua, dos colegas da rua, eles ficaram assim: caraca, ficou metido, ficou boçal. E o teatro me acolheu, me deu um grande abraço da minha vida e orientação. Não esqueço nunca o que o Vital Melo, foi o meu professor de teatro, Wagner Melo, o próprio Sérgio Cardoso e os colegas que foram surgindo ao longo desses 30 anos, quase 40 de atividades. O Kid, então, a gente pode dizer que o teu interesse pela comunicação, ele foi ali, lá no Castelo Branco, Colégio Estadual Castelo Branco, estudei lá também, fazendo jornalzinho, mas mesmo assim já despertava em ti o interesse de ser um comunicador, mas você era um cara tímido.
Essa questão dessa vontade de ser comunicador, eu nem sabia que tinha. Porque quando eu fui trabalhar na TV A Crítica, eu tava com o meu grupo de teatro, o grupo de teatro e dança massa, eu fazia um sucesso danado. Eu participei de todos os festivais do interior do estado, com o meu grupo de teatro. Que todos, né? E eu tava indo, assim, o Amazonas Shopping ia fazer 1 ano de funcionamento e eu tava com a minha hemeroteca embaixo do braço, era uma pastinha. Estamos falando de 91, 92. Mais ou menos 90, por aí, sabe, 91, isso. Aí foi quando eu tava indo para o Amazonas Shopping, pedir para apresentar lá o meu espetáculo. Sim. No meio do caminho eu peguei um ônibus chamado Tancredo Neves. E esse ônibus me levou, no meio do ônibus assim, tinha um rádio e o cara dizia assim, a TV A Crítica está contratando repórter, produtor, não sei o que. Falei, cara, eu vou nessa vibe. E eu fui lá porque eu queria um espaço para os artistas amazonenses. Eu queria conseguir alguma coisa. Fui lá, fiz a entrevista, fui contratado na TV A Crítica e consegui dar o espaço. E o que me emocionou uma vez foi quando eu estava no estúdio, trabalhando num programa chamado Alô Manaus, que infelizmente meus 3 colegas de bancada lá, que eu era assistente de produção, faleceram, que era o Fernando Collier, Humberto Gomes e recentemente o Paulo França. E aí, quando eu estava trabalhando lá, a Baby passou e me viu. E falou assim, eu quero trabalhar com esse rapaz. Aí a Baby me chamou e a gente tá junto até hoje. Vamos já chegar na Risato. Acho que vou dar uma paradinha nela. À parte, porque quem não... Baby Risato e Kid Mahal, uma dupla assim de sucesso, mas a gente vai já chegar lá nessa época. Ô Kid, como é que você enxerga atualmente a comédia aqui na nossa cidade de Manaus? Existem algumas situações que a gente precisa rever. Eu acho que o comediante tem muitos talentos. Aqui em Manaus tem muitos. O que está faltando são mais roteiristas. Boa. São pessoas que escrevam para que o humorista, que o piadista possa realmente fazer as suas narrativas. Então hoje o nosso humor, inclusive até me incluo no meio deles, como o Raimundo com a Maria, são personagens que ficaram quase que estáticos. Você ouve uma vez ou outra e já gosta, mas depois insiste, fica chato, fica sem novidade. E o que está acontecendo hoje? Muitos humoristas, muitos piadistas não estão conseguindo agradar. Até mesmo os rapazes que estão fazendo stand-up por aí, eles conseguem sazonalmente fazer um agrado, mas cansa, porque falta roteirista, faltam pessoas que possam chegar lá e escrever as historinhas e o cara possa, com seu talento e habilidade, fazer as narrativas cômicas, né? Sabe por que eu pergunto isso? Porque o Kid Mahal, ele ficou, digamos assim, nacionalmente conhecido, né? Com uma das campanhas de maior repercussão no início dos anos 2000, que foi a dos personagens Raimundo e Maria, ele juntamente com a nossa maravilhosa e talentosíssima Rosa Malagueta, que vai estar aqui em breve também. Eu queria, início dos anos 2000, internet engatilhando ainda, mas até hoje a galera vai no YouTube, procura alguma coisa e te associa muito, né? Ao Kid como se ele fosse esposo da Rosa Malagueta, mas não dá pra confundir. Como é que surgiu essa ideia, Kid? Volta lá atrás pra explicar pra gente. Eu tava levando no Sesc na época e tava eu e o Zezinho Correia e fomos fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. E o Amazonas era o último a chegar nos encontros. E chegamos eu e o Zezinho, todo mundo já conhecia o Zezinho Correia, já era o famoso Zé Rapicho. E quando eu cheguei com ele, alguém olhou pra minha cara e falou assim, você é amazonense, né? Eu falei, sim, com essa cara de índio eu vou negar que eu sou amazonense, eu sou amazonense. Ele falou, não, é porque você fala engraçado. Eu falei, como é que é engraçado? Ela imitava, Teleza, nem com dois, maior fleiragem. Eu falei, caraca, é isso mesmo. Quando eu voltei pra casa, eu tinha uma sobrinha que estava fazendo faculdade na UA, eu perguntei assim, Lidiane, vai ali comprar um Guaranabaré pra mim? Ela, vou mesmo. Eu falei, menina, que é isso? Tá lá, tio. Ela, caraca, a gente fala assim. E foi. Aí eu escrevi o personagem, pensei nos personagens. O Raimundo e a Maria. Na verdade, nem tinha um nome. Eram personagens. 2 pessoas que eram amigos de comunidade que iam fazer os reclames sociais. Aí eu trabalhava no Sesc, eu conheci a Malagueta numa peça chamada João e Maria. Ela era bruxa, e as crianças avançando em cima da Malagueta, né? Sim. E ela gritava, produção! Mas eu pensava que era... ela estava pedindo socorro porque as crianças estavam em cima dela. Eu falei, cara, essa mulher é demais. E tinha um colega meu chamado Davi Almeida, que não é o prefeito, é o ator. Sim. O Davi Almeida, ele é um grande ator, um grande compositor. E eu tinha pensado nele para fazer o personagem masculino. Falei, caraca, tem que criar essa dupla. A Malagueta já seria Maria, que eu gostei dela, e o Davi Almeida seria... Originalmente, você não pensou em você, você pensou em uma outra pessoa. Pensei no Davi Almeida. O Raimundo. Olha que o Davi Almeida, ele tem uns traços parecidos com meus. Essa coisa meio cabocla, meio indígena, entendeu? Aí quando chegou no dia da gravação, ali perto do cemitério, então, era pro Serafim Correia, e quem estava dirigindo a cena era a Lúcia Cordeiro
que Que trabalha lá em Contra as Águas? as águas, e a Sheila e Abreu. Legal. Chegou na hora, todo mundo preparado ali. Aí foi quando o Davi me ligou. Falou, Kid, eu não vou poder ir, porque eu tô com um comercial na TV Cultura, na época da Embratel, eles estão autorizados a fazer campanha, um comercial para campanha política. Pô, e aí a Lúcia, agora, como é que vai ficar? Eu falei assim, não, eu faço. Eu sabia o que eu tinha pensado, eu faço. Chegou na hora, ela mostrou o texto. Tá aqui, o teu nome vai ser Raimundo e o dela vai ser Maria, que são os dois nomes mais populares no Norte e Nordeste. Eu falei, fechou. Então a Lúcia Cordeiro foi a que batizou o Raimundo e a Maria. Maravilha. E a partir daí a gente começou. Foi um negócio, 30 segundos, o primeiro começo que mudou nossas vidas. Eu imagino. Foi um sucesso. Toda vez que tocava a música do Serafim naquele ano, na campanha, e a gente aparecia, a cidade abraçou. Nós chegamos num nível muito alto de popularidade nessa cidade. Onde a gente andava, as pessoas se manifestavam. Eu tive 2 momentos muito emocionantes, vários momentos. Um deles foi quando a maioria das quadrilhas juninas da cidade, naquele período, fazia o casamento sempre satirizando e baseado em cima do Raimundo e da Maria. Que legal. E uma outra vez que eu fiquei muito emocionado foi quando eu fui homenageado no Colégio Dom Bosco. O Dom Bosco, ele fazia um momento onde ele fazia uma feira cultural e escolhiam temas. E nesse ano, o Raimundo e a Maria foram um tema da Feira Cultural do Colégio Dom Bosco. Olha que maravilha. Entre outros momentos que eu tenho certeza que certamente você vivenciou e que te emocionou, né, Kid? Agora, me diz uma coisa. 20 e poucos anos atrás, né? Que foi no final dos anos 90? Raimundo e a Maria, 96. 96. Até hoje, as pessoas ainda associam você, juntamente com a Rosa Malagueta, nos personagens. Chegou algum momento que isso te encheu o saco? Por mais que tenha sido, marcante, positivamente falando, mas, eu também faço outras coisas. Ou não? Não. Até porque nós nunca focamos, eu digo por mim pela Malagueta, nunca só nos personagens. Eu continuei meu trabalho de empregado do CLT, eu trabalhei no SESC, na Câmara Municipal, na Prefeitura. A Malagueta continuou a fazer a peça de teatro dela, animação, shows, e a gente continuou paralelo à nossa vida de Raimundo e Maria, mas juntos. Tanto é que no dia em que ela foi fazer a do teste para a novela, A Força do Querer, eu também fui chamado. Só que eu não pude ir, porque naquele momento eu estava com um compromisso de trabalho. Sim. E eu não fui, e não participei. Né? E assim como teve situações que eu participei, ela não participou. Por exemplo, eu fiz um filme com os Trapalhões. Verdade. Eu fiz uma novela chamada Amazônia, na extinta TV Manchete. Entendeu? Eu participei de um musical no sul do país com a Tânia Alves e a Elba Ramalho. A cantora Tânia Alves, Foi, que maravilhosa. Entendeu? E aí, ou seja, o nosso trabalho foi... Comerciais foram os lotes, gente. O comercial que fizemos uma vez do Piolho, chamado Scabiderme, foi um sucesso do norte do país. Tu já pensou em criar um canal ou algo do gênero para você poder mostrar para os teus seguidores, fãs, reviver o passado, digamos assim, comentar sobre aquela época? Passa pela tua cabeça algo nesse sentido no projeto Maldição? Sim. Eu estou fazendo um projeto que é a questão do YouTube, né? De fazer um canal da dupla. Raimundo e Maria. Raimundo e Maria. Mas a gente não se limitou só a teatro, não. A gente teve na rádio um tempo. Sim. Nós fizemos uma rádio Transamérica. À época, nós fizemos um programa, foi um sucesso. E depois nós fomos o primeiro colunista social popular do jornal Manaus Hoje, da Crítica. Sim. A gente tinha uma coluna que era Raimundo e Maria na Balada. Eu lembro. Era um negócio espetacular. E aí hoje a gente está fazendo o nosso trabalho paralelo, Sim. mas nunca distante. Sim. A gente conversa muito, a Malagueta pegou um vento sudoeste agora, que teve uma experiência internacional maravilhosa. Eu continuo com o nosso projeto fazendo trabalho mais sólido. E fazendo vivo, né? Hoje eu escrevo uma coluna virtual, entendeu? Onde fico pontuando coisas que só eu tenho. Dificilmente eu coloco o que está na boca do povo, eu coloco pelo meu arquivo, que eu tenho uma mania de ficar fazendo fotos, de ficar fazendo registros. Eu imagino o número de fotos, de registros que só Kid Marral deve ter ali no seu computador. Enfim, é muita. Kid, uma história curiosa que você queira compartilhar com a gente dessa época de bastidor, assim. Você é um cara que convive com muitos artistas. Eu já tive o privilégio de trabalhar com o Kid. Há alguns anos atrás, ele me contratou para apresentar um evento. Foi uma experiência, assim, até hoje, extremamente enriquecedora para mim, porque tem alguns registros da época que Kid me dava umas broncas, que esse aqui, ele puxa mesmo a orelha, mas é pro nosso bem. E que até hoje eu guardo para mim, assim, questão de posicionamento de câmera, de falar, e tudo. Esse cara aqui entende muito. Então,
é um momento muito marcante da minha vida ter podido trabalhar contigo naquela época. Mas assim, alguma história de bastidor, assim, engraçada, que você se recorda, que marcou e que tu queira compartilhar com a gente? Olha, assim, no que tange ao Raimundo, eu lembro que tava eu e a Malagueta lá no Amazonas Shopping, a gente tava comendo, fazendo um lanche, alguma coisa, foi pra uma reunião. E quando eu saí, tinha uma senhora na Splash, tinha Splash ainda no Amazonas Shopping. E o filho dela, que era um rapaz, um senhor, me procurou, foi lá com eles. Ei, eu posso falar com vocês? Claro. É a Raimundo Maria, ei, tal. Vocês poderiam ir lá com a minha mãe? Ela é fã de vocês. Eu, claro. Aí a gente foi lá. Quando chegou lá na mesa, que foi conhecer a história. A senhora ela tinha tido um AVC e ela só começou uma reabilitação depois quando ela assistiu o comercial do Raimundo da Maria, que ela ria demais. Entendeu? E aí foi quando o rapaz falou assim, olha, vocês salvaram a vida da minha mãe. Aí a gente ficou muito emocionado naquele momento. Entendeu? E a gente conseguiu ver que a reverberação do Raimundo da Maria não estava somente nas cobranças políticas públicas e sociais, mas estava na essência do povo. As crianças gostavam demais da gente. E que eu percebi que te emocionou falar desse assunto, né? Você ficou com os olhos cheios d'água. São essas coisas assim que a gente percebe talvez mais tarde. Por exemplo, quando eu tinha o meu irmão, como ele era meu fã, meu irmão. Toda a minha apresentação, todo o meu trabalho, ele estava comigo, Dário. E eu lembro uma vez que eu fiz um personagem, uma Munga, que era uma mulher, uma cantora, no teatro. E aí, quando eu estava me apresentando, ele ficou afim da mulher. Caramba. Né? Pô, mano, quem é aquela cantora que estava aí até agora? Eu falei, caraca, é porque que tava do meu lado. Pô, era eu, pô, daqui a foto. Mas o Dário era um cara muito ingênuo, é muito sábio, não é contador, é muito sábio. Agora, a nossa trajetória, o Raimundo da Maria, a gente conseguiu fazer isso. Nós mudamos o horário eleitoral gratuito naquele período em Manaus, entendeu? Nós conseguimos uma projeção social do Raimundo da Maria, fizemos campanhas sociais, fizemos trabalhos populares. A Malagueta é um talento que minha Nossa Senhora, Tati. E se der bobeira, até no momento mais triste da Malagueta, ela continua sendo alegre. Entendeu? No dia que minha mãe faleceu, ela estava lá comigo e me disse, naquele momento ela me deu um gás. E no dia que a mãe dela faleceu, eu fui lá com ela e vi que ela estava aquele gás. Então a Malagueta era muito, muito forte. E um outro momento que o Raimundo me deu foi quando eu recebi a medalha de ouro da cidade de Manaus. Isso que eu queria tocar nesse assunto agora. Tu recebeste a medalha de ouro da cidade de Manaus. Sem dúvida nenhuma, reconhecimento do teu belo trabalho nesses anos todos. O que essa homenagem significou para ti? Muita coisa. Muita coisa. Eu acho que o professor Gedeão foi muito feliz em poder me agraciar, porque foi uma propositura dele, de me dar esse presente. Porque eu vi ali um reconhecimento do meu trabalho pela minha cidade. Ainda mais quando eu tive na plateia. Tu imagina eu ter, cantando para mim naquele momento, o Rick Oliver e o Zezinho Correia. Nossa. Cantando, sabe? Quando eu vi o Marcos Apolo, recém-impulsado como secretário de Cultura naquele momento, foi meu aluno de teatro, e chegar e declamar um poema que só eu declamava e ele roubou a cena e declamou o poema. De eu ter ali, hoje, meu chefe, meu patrão, que é o Antônio Silva, presidente da FIAM. Você tá entendendo? De poder estar... Então, naquele momento, claro, sem contar a figura da Baby, né? Opa. A Baby, ela estava assim, do meu lado, segurando a minha mão e dizendo, eu tenho muito orgulho de você. Olha só. Então, assim, esse foi um momento, um marco na minha vida de gratidão pela cidade de Manaus por ter feito isso comigo. Que maravilha. Eu penso assim que nós artistas, né, vocês, na minha cabeça, quem trabalha com teatro, quem trabalha... quem compõe, são os verdadeiros artistas. Vocês merecem todas as homenagens, porque vocês fazem a vida de todos nós ali, que somos telespectadores mais felizes, nos inspiram também a querer seguir o mesmo caminho, digamos assim, sem dúvida nenhuma, é pela belíssima trajetória que vocês acabam... Mas sabe o que acontece? É justamente isso, o artista, ele não é artista para ele. É verdade. Ele é artista para os outros. A minha função enquanto artista é levar o entretenimento, é levar o prazer. Todas as pessoas que chegaram para assistir um espetáculo meu, ela queria sentir emoção. Verdade. Ou o riso, ou o choro, mas queria sentir isso. Entendeu? E eu fiz muito isso. O Kid Mahal, até então, ele foi um comediante natural. As minhas peças eram todas cômicas. Eu fiz uma peça que eu passei 10 anos em cartaz, chamada Chegadas e Lampião no Inferno. Era uma comédia... 10 anos em cartaz? 10 anos em cartaz.
Caramba. Entendeu? E fiz um espetáculo amazonense, né, que é do Chico Pop, Repiquete. Que espetáculo lindo, dirigido por Vital Melo. Foi um espetáculo maravilhoso. Então, a minha veia artística, ela passeou por tudo isso. Pelo teatro do absurdo, sombra, mímica, tudo eu consegui fazer porque eu tive bons professores que me diziam: ei, sai só do teatro de corpo, conheça, explore, faça outras coisas. A mesma coisa no jornalismo, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar com a Baby, contei o universo, fiquei: é isso, gente, isso é muito doido, sabe? E ela disse assim: não tem medo não, você nasceu para isso. Vamos já chegar na Baby, mas Kid, artisticamente falando, o que você jamais faria? Artisticamente falando, Isso. teve um momento em que eu tinha acabado de começar no teatro, inaugurar, estrear da minha peça, Chegar de Lampião no Inferno, e eu apresentei o espetáculo no Teatro dos Artistas, à época dos estudantes, e, pô, todo mundo lá, eu gostei, parabéns. Aí eu saí, só que eu esqueci uma bolsa no camarim. Quando eu voltei, a turma que estava lá no teatro, ela estava questionando, falando mal do meu trabalho. Pô, que espetáculo ruim, fraco, não sei o quê. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, aí os caras: pô, não, desculpa, eu não quer dizer, não, vocês me deram uma grande lição hoje, porque eu nunca vou fazer isso com qualquer artista. Se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto. Então, assim, essa questão de que eu não faria é elogiar o que não é para ser elogiado. Sabe? Não é para tecer elogios ou jogar confete. Só para agradar. Só para agradar. Eu não faço, nunca fiz isso, desde esse período. Então, assim, o que eu acho que é isso. Eu acho que quando você é sincero nos seus afazeres, você ganha muito mais. E justamente nesse primeiro episódio, vou ilustrar uma situação muito inusitada. Como é um espetáculo infantil, estava marcado para começar às 17 horas. Quando deu 17 horas, só tinha uma mulher na plateia. Uai. Eu falei: vou apresentar. Eu falei: gente, tá lotado o teatro, vamos arrebentar. Tentar motivar. Sim. Começamos o espetáculo. O espetáculo tinha uma duração de 35 minutos. Aí começamos. Pá. Logo após o espetáculo, a gente tinha um bate-papo com a plateia. Aí quando deu 19, 15, 20, começaram a chegar algumas pessoas. Aí acabou o espetáculo. Aí, numa conversa, a senhora levantou a mão e perguntou: por que você começou o espetáculo às 17h30? Às 17 horas, quando estava só eu na plateia? Foi por respeito à senhora. Eu não podia jamais puni-la porque os outros não chegaram no horário. E isso era uma sexta-feira, um sábado. Aí na semana seguinte, quando eu abro o jornal A Crítica, tinha uma matéria, uma criação estampada, né, elogiando o meu trabalho e minha postura. E essa senhora era Leila Leong. Nossa. Entendeu? Então foi uau. Então, assim, a Marinha, ela me deu isso. Disciplina e respeito. E cumprir o horário é uma das minhas marcas registradas. Todas as coisas que eu organizei, eu sempre cobrei muito horário. Entendeu? Qualquer pessoa pode atrasar, menos eu. Sim. Né? E tu percebeu isso na transferência daquele projeto junto. Eu acho que isso é que é o barato. Então, essa relação da arte, da postura, do comprometimento em respeito à minha arte. Verdade. Em especial. Me respeito primeiro, para depois respeitar o outro. Com toda certeza. Minha gente, estamos conversando com o Kid Marral, né? Essa lenda viva da cultura amazonense. Esse cara aqui tem muita história para contar. Infelizmente, o tempo do nosso aqui programa Chegar Junto é pouco, porque senão dava para explorar muito mais. Mas agora, eu queria que você voltasse mais uma vez no seu passado, lembrasse a primeira vez que você... Como é que foi o teu primeiro encontro com a Baby Risato? Eu, assim, desde o menino CDF, né, cedo, eu via muito televisão. Então eu gostava muito de ver o Arnaldo Santos no programa nos esportes. Eu achava os comentários bem interessantes, embora eu não gostasse de esporte, mas eu gostava dele, como ele apresentava a força. E no final da tarde, vez ou outra, eu assistia a Baby. Mas assim, não era muito a minha praia. Programa semanal já nessa época? Já semanal, a Baby. Final de semana. Na década de 70, por ali. Caracas. E aí foi quando eu estava na TV A Crítica, trabalhando ali, e ela passou pelo corredor e me viu. Aí falou assim: olha, eu quero conversar com você. O meu escritório é do Palácio do Comércio, 14º andar, sala 1401. Eu fiquei ali abismado. Falei: não vou não. Eu já sabia que era Baby, mas era Baby, pô. Aí eu conversei com o Rui Alencar, que era o diretor da TV A Crítica na época, e falei assim: vai lá, converse com ela, veja o que ela quer. Sim, senhor. Aí na segunda-feira de manhã, o Rui me liberou da TV e eu fui lá reunir com a Baby, conversar com ela.
E ela fez um elogio, que estava procurando uma pessoa com meu perfil. Eu falei assim, dona Baby, eu não tenho interesse em trabalhar em televisão, não. Eu sou artista, eu sou ator. E na época eu tinha um visual de ator, meu cabelo era grande, eu usava brinco, uns colares de hippie, umas roupas meio indianas. Eu era assim, bem solto. E ela falou assim, não, mas eu quero que você venha trabalhar. Eu falei, eu não sei nada. Eu falei, mas eu vou te ensinar. Tá, quer correr o risco? Aí nós começamos a trabalhar isso em 1990. Nós começamos a trabalhar. É claro que o início foi muito, muito complicado. Imagina. Porque eu não entendia nada. A Bíblia me chamou a atenção porque ela produzia o programa comigo, dirigia o programa e no ar ela fazia todos os ajustes, controlava a TV. Eu não sabia como chama comercial. Ela dizia, chama comercial. Cara, como é que ela sabe, cara? Caracas. E aí, ou seja, e quando é que tá boa de entrevista, sabe? Às vezes eu olhava assim, eu tinha mais 3 entrevistados, tinha 10 minutos de programa. Eu falei, baby, já tem 10 minutos. Tá tempo suficiente. E ela conseguia deixar o entrevistado satisfeito, o conteúdo era bom. Eu falei, caraca, essa mulher não existe. E assim, e a Baby, por incrível que pareça, eu sou do dia 2 de novembro. E a Baby é do dia 12 de novembro. Então, tecnicamente, 2 escorpiões juntos é porrada na certa. Caramba, opa. Não vou dizer que a gente nunca teve atritos, tivemos. Mas aí eu aprendi com a vida, com minha relação com a Baby, uma coisa muito importante. Um dia, num aniversário qualquer do programa, uma repórter me perguntou, Kid, o que você é pra Baby? Eu falei, eu sou o gênio da Baby. Pô, a prepotência tua, né? Tu é o gênio da Baby. Eu falei, sou eu. Ela manda e eu obedeço, não tem conversa. Não tem dúvida. Você imagina como essa compreensão me deu todo o conhecimento que eu precisava ter. Poxa. Entendeu? E aí nós passamos por momentos lindos, 30 anos do nosso encontro, entendeu? 40 anos do nosso encontro, um show belíssimo de animação do Emílio Santiago, onde a Baby cantou com o Emílio Santiago, foi lindo, entendeu? E outra coisa, a Baby é uma professora. Ela tem me ensinado umas coisas na vida muito bonitas. Uma delas, por exemplo, ela fala, Kid, problema não se estica, se resolve. Caraca, é isso mesmo. Outra coisa, quando você não conseguir resolver uma coisa, lá para ele resolve. Não tem dúvida. Olha, 10 anos atrás eu tive o privilégio de entrevistar a Baby por intermédio do Kid. Ele me passou o contato dela. Deve ter no YouTube alguma coisa. Não sei se você lembra disso, há 10 anos atrás. E eu perguntei dela, inclusive, Baby, faço convite para você vir aqui, né? Vai ser um prazer, mais uma vez, poder entrevistá-la. Perguntei dela o seguinte, como é que é a tua relação com o Kid Marral? Ela foi bem... como se fosse de mãe e filho. Ela comentou isso para mim. Deve ter no YouTube isso registrado. Eu acho que é bem isso, né, Kid? Porque é o respeito, né? Você aprendeu muito com ela, continua aprendendo, porque vocês retomaram essa parceria recentemente agora, que o programa que ela fazia, que ela fez durante muitos anos, um dos mais tradicionais da TV amazonense, voltou ao ar numa TV aberta, mas com um formato diferente. Mas a relação é meio isso, meio pai e mãe. Pode conhecer a Baby no momento. Aliás, meio mãe e filho. Eu me perguntava pra Baby isso, eu estava presente. Ela falou assim, mano, a minha relação com o Kid é mais que com o Heron. Heron foi o marido dela. Sim. Só não tem cama. Mas o resto é tudo. É choro, é briga, é emoção. E a Baby, ela me deu uma lição um dia desse que eu fiquei assim, caraca. Até isso não faz tempo. Quando a minha mãe morreu, eu liguei pra ela. E ela falou assim, não fica triste não. Tu já tem uma nova mãe. Já, Baby, já. Sou eu. Isso emociona, hein, Kid? E a Baby é assim, a gente tá junto o tempo todo. Mesmo esse tempo que a gente ficou fora do ar, mas a gente estava junto. Todo dia a gente se fala, toda semana a gente se vê, a gente faz uma programação juntos, toma café, almoça, vai passear de carro, entendeu? Então, assim, a gente tem muito disso. O programa agora, nesse período, ainda está de recesso, mas nós já estamos conversando sobre o programa, porque o programa Nosso Encontro é um filho da Baby, entendeu? É um negócio que ela gosta muito de fazer. E dessa nova reinvenção que a TV A Crítica deu oportunidade para que ela voltasse, né, já com seus 70 e poucos anos para essa atividade, ela me surpreende pelo intelecto dela. A Baby é muito inteligente, é muito antenada, entendeu? A Baby não está ultrapassada. Nem um pouco. Ela está muito atualizada, então a gente consegue debater um programa sobre assuntos que eu falei, caraca, Baby, como é que tu conseguiu? Porque assim, eu sei da minha função na minha relação com a Baby. Muitas das coisas eu municio ela de informações.
Mas ela tá tão antenada às coisas que a gente troca junto algumas informações. Isso é maravilhoso. E é aí que eu aprendo mais com ela. Maravilha. Baby, um beijo pra você, viu? Quero poder, em breve, realizar essa vontade de ter aqui nesse nosso novo projeto. Kid, o que é que você faz, cara, quando ninguém te vê fazendo? Olha, são muitas coisas. Uma delas é o seguinte, é que um dia eu estava andando pela Constantino Neri e eu atropelei um cachorro. Bati. Mas não morreu, não. Saiu correndo, foi com tanta pena. Aí uma colega minha, que é fotógrafa, botou no grupo do Facebook: olha lá, eu tô doando uma cachorrinha, quem quer? Todo mundo, eu quero. Eu fiquei saber, vou tirar de brincadeira. Nunca quis ter cachorro, nunca gostei. E aí eu mandei, mas eu quero. Mano, não sei o que é daquela mulher. Pronto, eu vou dar um pouquinho de marral. Ah, brincadeira. Não, agora vou na tua casa hoje à noite. Eu falei, na noite. Ela tipo lá em casa. Levar na palma da mão uma cadelazinha. Toma. Eu não sei como é que cuida. Ela falou assim, o Google tá aí, mano, ele te ensina. Eita. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pesquisando, bem me fuguei, botei não sei o que, castrei, e biriguedê. E hoje, a Bombom Marral é minha parceira. Bombom Marral. Olha que original. E registrada, ela tem direito, registro e tudo. E aí o que acontece com a Bombom? Cara, é loucura. Eu converso com aquela cadela. Eu chego em casa antes e falo, aí, bom, novidade, vai lá. Ah, tá bom. Olha o que a gente se pega. Eu continuo cultivando as minhas paixões particulares. Por exemplo, eu gosto muito do Garantido, sou torcedor do Garantido, não tem para onde ir. Eu vibro muito com a Reino Unido da Liberdade, eu sou o Reino Unido há muito tempo. Eu sou torcedor do Vasco da Gama, apesar do momento que o Vasco está vivendo hoje, entendeu? E sou fã incondicional, assim, eu gosto muito da Maria Bethânia. Opa, bom Então, demais. tudo que é de Bethânia eu tô ouvindo, eu tô assistindo, sabe? Tive a oportunidade de ir a vários shows dela. Então, assim, esse é que eu faço, entendeu? Hoje eu me arrependo só um cadinho de não ter habilidade na culinária. Eu não sei fazer muita coisa de comer. Que depois que mamãe morreu, eu moro só, né? E aí eu tô, assim, quase que obrigado a comer fora de casa. Mas isso me dá outra oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer lugares bacanas. E eu, assim, eu tenho gostado de postar algumas coisas que eu gosto. Eu sou um devorador de peixes, eu adoro peixe. Eu ia chegar aí. Você gosta de todo tipo de comida regional? Gosto. De vez em quando ele posta um vídeo lá, ó, tô almoçando hoje aqui, parente e tal, mostra aquela banda de tambaqui assim que dá uma água na... Ó, e vou dizer mais um detalhe, algumas pessoas pensam que eu vou como convidado e não pago. Não, eu vou e pago, não aceito. Muito bem. Não aceito, porque eu entendo que a pessoa do outro lado tem um negócio, é o investimento dela. Então, assim, se ela quiser me dar um desconto, eu até aceito. Mas de graça eu não aceito, não. Muito bem. Kid, bora falar de gratidão? Bora. Se você tivesse de agradecer alguém nesse momento, quem você agradeceria? Uma pessoa só seria complicado, tinham várias pessoas para agradecer. Eu começaria, isso aqui, a agradecer ao meu irmão Dário e a minha mãe Nazaré, que foram fundamentais na minha formação. Eles sempre acreditaram em mim, sempre, entendeu? Minha mãe, quando faleceu com 79 anos, ou seja, eu não tive oportunidade de me despedir dela, porque eu estava com Covid, eu saí do Covid e ela até entrou com Covid. E eu voltei e ela não. Isso me entristeceu bastante. Agradeço ao Arnaldo Santos. Inclusive, uma semana antes do Arnaldo falecer, eu estava no SESI, trabalhando, eu trabalho no SESI, ele foi lá comigo. Ele falou assim, camarada, eu estava com muita saudade de você. E o Arnaldo era um cara que não gostava de toques. E me queria te dar um abraço. Aí, poxa, eu não precisava. Ele me abraçou e ele... Uma semana antes. Aí depois ele faleceu. É uma coisa assim, próximo ao Natal ali. Aí outra pessoa que eu tenho muita gratidão, a Baby Risato. A Baby, ela é uma pessoa que me inspira em tudo. E hoje eu tive a oportunidade de... Eu já conhecia há muito tempo, mas eu consegui me aproximar muito dele, que é o Antônio Silva. O Antônio Silva, ele é um cidadão, entendeu? Que gosta de ajudar o cidadão. O Antônio Silva, ele é um homem muito bom. A gente não tem noção, as pessoas não têm noção do quantos benefícios o seu Antônio Silva, o presidente da FIAM, ajuda essas pessoas dessa cidade. Agora tem pessoas que estão... Pô, o Zezinho Corrêa era um amigo, quase um irmão. Eu e o Zé, a gente estava junto o tempo todo.
Eu não poderia nunca deixar de agradecer a Malagueta pelo trabalho, pela credibilidade e a confiança que ela deu em mim, no meu trabalho de ator, que ela me ajudou muito. Não foi só eu que ajudei ela, ela me ajudou bastante. E meu irmãozinho, que é meu protetor, que é meu amigo, uma importância muito grande me ver, que é o Rick Oliver, que era um garoto que eu conheci aos 16 anos, que talento ele. quando a mãe dele faleceu, e a gente começou a trabalhar junto, eu fui ser produtor dele, e hoje ele está com um homem com 40 anos, e é um artista, é um bom jornalista, é bom cantor, bom compositor, é um cara muito excelente. Então, assim, a vida da gente tem esses momentos, as pessoas surgem a cada momento. Por exemplo, você é uma pessoa que eu agradeço, porque naquele projeto que a gente fez ali, sabe, assim, é só quem tinha coragem de você apresentar um concurso de beleza que varava a madrugada. Sabe, você ter que estar lá todos nos dias combinados, 22 horas, e sair de lá 2 da manhã. Sabe, é só quem confia. Eu acho que você aceitou aquele convite, claro que a importância da participação era boa, mas porque você confiava em mim naquele momento. E eu fiquei feliz porque eu confiei em você. Porque tudo que a gente combinou ali, você conseguia fazer com excelência, ou com a tua excelência. E isso foi muito nobre. Entendeu? Então, assim, é muitos desses momentos, tem tanta gente que eu gostaria de agradecer, tanta da gente, que no momento certo a gente vai agradecer. Kid, como é que anda a tua fé na vida, nas pessoas? Olha, eu, assim, ultimamente eu tenho lido muito sobre essas coisas e eu percebo que a minha fé sou eu mesmo. Eu tenho que acreditar em mim e nas coisas que eu acredito. Eu acredito que existe um Deus. Talvez não seja alguns deuses que estão taxados por algumas pessoas, mas eu entendo que existe um ser, entendeu? Um ser de luz, um ser que não é punitivo. Ele é um ser de seguinte, nem sei se também chegaria a ser um ser de justiça. Ele é um ser que fala assim, vai, eu estou brincando contigo, eu te dei o livre-arbítrio, o problema é teu, não é meu. Então faz o que tu quiser fazer, eu tô aqui para te aplaudir. Quando tu precisares, eu vou estar aqui para te apoiar, mas vai, acerta, erra. É nesse Deus que eu acredito, sabe? Eu acredito muito nas forças da natureza. Eu acho que se você compreende bem as águas, os rios, as florestas, eu acho que isso é muito bacana, porque é o mais presencial. Talvez seja a forma física de Deus falar contigo. Que quando você está numa caminhada e você entra numa floresta, você sente aquele cheiro de oxigênio, e fala, caraca, que é isso? Como eu estou revitalizado. Entendendo? Quando você entra numa água cristalina, num olho d'água e toma banho, você volta rejuvenescido. Então, acho que isso são as presenças de um Deus que você acredita. E aí eu passei a parar de cobrar mais o outro, de exigir mais do outro. Falei, ué, o que eu estou fazendo? Eu acho que todo mundo, assim como eu, tem um direito de viver. Eu tenho um direito a acertar, errar, querer, não querer, perder. Eu tenho um direito a tudo isso. Outra pessoa também tem. Verdade. E aí, nesse momento todo, aí eu vi um grande ensinamento. Tudo é no tempo de Deus. Não insiste. As coisas vão acontecer quando tiver que acontecer. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Não tem que... Às vezes a gente fica agoniado. Ai, ei, fica calma, irmão. Fica calma, vai. Muito para onde a gente ir, né? Tem que realmente ter essa paciência e agir sempre com parcimônia. Agora, dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava. A gente vendia. Se você tivesse de dar um conselho para quem tá te assistindo ali naquela câmera fechada agora, qual conselho você daria? Olha, é muita coisa, mas eu poderia dizer assim, como diria o grande poeta Gonzaguinha, é viver e não ter vergonha de ser feliz. Sejamos felizes com aquilo que a gente acredita. Um dia o cantor Tony Medeiros me falou para mim, Kid, você sabe qual é o sinônimo de felicidade? E eu falei, não, nem sabia que tinha. Ele falou assim, é fidelidade. Seja fiel, sempre, a tudo e a todos. Então é isso, seja fiel. Kid Marral para vocês. Você me honra com a tua presença aqui, viu, Kid? Muito obrigado por compartilhar um pouco da tua vida pessoal, profissional, um pouco da tua experiência. Você mora no meu coração e não paga aluguel. É bem aquela frase bem piegas. Obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço, meu querido. Ficou faltando a gente comentar alguma coisa que você queira, nesse momento, atualizar as pessoas que admiram assim como é o teu trabalho, dos teus futuros projetos ou algo do gênero? Olha, eu acho que o que eu poderia dizer era essa questão. Gente, não desiste não, cara. Não desiste não.
sabe? Viva, cara. Viva todos os dias. Faça aquilo que você tem vontade de fazer. Entendeu? Porque isso é que vai te fortalecer enquanto cidadão, ser humano dessa terra. E outra coisa, hein? Você que chegou nos 50, os jovens são a força da juventude. Muito bom, hein? Muito. Gosto demais de me sentir jovem. Você é um jovem. Um jovem, sou um jovem. Eternamente forever young. Sim. Kid, mande um beijo e um abraço para Baby Risato, viu? Que eu sei que você tem mais contato com ela do que qualquer outro ser humano na vida e já meio que vá fazendo a ponte aí para que ela Claro. venha aqui comigo, quem sabe ainda este ano. Meu irmão, Poxa, te alegria. abençoe. Obrigado, Marcos. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigado a você. Ó, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. A gente está preparando tudo com muito carinho para vocês, recebendo os mais variados convidados da nossa cultura aqui do nosso estado. E é claro, você também pode sugerir quem você quer ver sendo entrevistado aqui no nosso Chega Junto. Comenta aqui que na próxima semana a gente está de volta com mais convidados especiais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.